Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 58 da playlist de questões sobre conjuntos da Banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 58 da Banca IBFC. Seja um conjunto A com exatamente 7 elementos distintos e um conjunto B com exatamente 8 elementos distintos. É correto afirmar com certeza que... Então, nessa questão, ele só me dá a quantidade de elementos que tem em cada conjunto. Ele coloca aqui que esses elementos serão distintos, então vamos marcar essa informação. No conjunto A eu tenho 7 elementos distintos e no meu conjunto B eu tenho exatamente 8 elementos distintos. Mas ele não me diz aqui, nesse caso, se os elementos de A e de B, se existe elementos em comum, se existe intersecção entre os dois. E agora, como é que eu faço para resolver a questão? Agora a gente vai friamente analisando cada uma das alternativas e descartando. Então vamos lá. Primeira alternativa diz o seguinte, que a união entre A e B tem exatamente 15 elementos distintos. Essa situação ela só é obedecida se os elementos de A forem diferentes dos elementos de B. Então, se todos os 7 elementos do conjunto A eles forem diferentes dos 8 elementos do conjunto B, aí está certo. Mas como nós não sabemos se existe ou não elementos na intersecção, nós não podemos marcar como alternativa verdadeira. Letra B. Se, note que aqui tem um condicional, se ambos os conjuntos forem disjuntos. O que são conjuntos disjuntos? São conjuntos onde os elementos de um não vão estar no outro. Vou dar um exemplo aqui, Vamos considerar aqui o conjunto A como o conjunto que tem elementos pares, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 e 14. Então, todos os elementos aqui são pares. E o conjunto B com elementos ímpares. Então, teria aqui 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Note que eu coloquei 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 elementos são distintos. Aqui eu coloquei 7 elementos distintos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos distintos. Se os conjuntos forem disjuntos, se os elementos de A não estiverem em B e vice-versa, né? Então, o conjunto união entre A e B tem exatamente 15 elementos. Alternativa correta. Verificando as demais alternativas. O conjunto intersecção entre A e B tem exatamente um elemento. Eu só consigo falar que existe um elemento na intersecção quando eu conheço os elementos de A e de B. Se eu não conheço, se eu só conheço a quantidade, eu não consigo dizer se existe ou não a intersecção. Então, isso aqui está fora. Letra D. Se ambos os conjuntos forem disjuntos, então o conjunto intersecção entre A e B tem exatamente 0 elementos. Por quê? Porque não vai existir intersecção. Os elementos de A não vão ter nenhuma relação com os elementos de B. Não vai ter nenhum igual. Então, está fora. E tem errado. E a letra E diz o seguinte. O conjunto complementar de B com relação a A tem exatamente um elemento. Quando a gente trabalha com conjunto complementar, a gente precisa saber quais são os elementos do conjunto A e do conjunto B para poder verificar se tem ou não complementar. Nesse caso, como nós não conhecemos os elementos, também vai estar errado. Bom, eu espero que você tenha compreendido toda a resolução. Eu sugiro que você estude um pouquinho sobre o conjunto complementar, porque normalmente a Banca IBFC ela coloca alguma coisa ali nessa parte mais teórica de conjuntos com relação ao conjunto complementar. E te vejo na resolução da questão 59.